Olá, olá, sejam bem-vindos. Vou baixar um pouquinho meu som, que eu acho que eu exagerei, né? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre constelação familiar e a gente vai falar de uma dinâmica muito recorrente, que é a filhinha do papai. Na próxima semana a gente vai falar sobre o filhinho da mamãe, que é uma dinâmica muito parecida, mas que tem suas diferenças e o quanto isso acarreta na nossa vida. Boa noite, Fábio, boa noite a Márcia, sejam bem-vindos, a Cida. Estamos aguardando para que mais pessoas cheguem. E vocês podem estar fazendo perguntas, se vocês sentem que isso, de alguma forma, se identificar. Não precisa dizer o seu nome, pode perguntar, a gente não precisa revelar o seu nome, mas pode fazer alguma pergunta, se esse movimento é normal ou não. É normal, vamos dizer assim, natural, né? Então, é muito interessante o que a constelação traz pra gente, né? Muitas vezes a pessoa não está conseguindo ir para a vida por esses emaranhados que está na esfera do pai ou na esfera da mãe, e esses emaranhados vão fazendo com que a pessoa ela não sinta liberdade, é como se ela vai para a própria vida e depois volta. Vou gravar sim, Cida. Bem-vinda, a Márcia também, a Márcia Queiroz. Pra gente tem muitas lives no meu YouTube, no meu canal, se inscrevam lá, ativem o sininho para vocês estarem recebendo, tem algumas meditações, tem bastante conteúdo lá para vocês estarem acessando, tá? Achei interessante hoje uma amiga, né, uma cliente que acabou virando amiga, falou que fez uma maratona das minhas lives e colocou um monte de starts, né, de intuições que teve depois disso, e fiquei bastante grata por isso, né? A gente vai produzindo conteúdo com o intuito de que mais pessoas possam chegar a essas terapias, que é tão bom, né? Que fez tão bem na minha vida, e eu vejo quantos clientes são também transformados com isso. A gratidão também de você estar aqui, Márcia. É muito interessante, assim, o que é a constelação que ela revela, né? Quando a gente está numa posição que não é a saudável, não é um movimento de amor, né? Que o amor, a gente fala que o amor ele tem uma fluidez, um caminho. Se a gente fica fora da nossa posição, a gente não recebe essa energia. É como se a gente estivesse vazio, não consegue se nutrir. É como se a gente esqueceu de como receber amor. Porque a gente opõe tanto a receber o amor que muitas vezes a gente não consegue, sozinhos, óbvio, tem como, né? Restaurar essa conexão. É como fica o tempo todo pensando que as pessoas que são erradas, né? Que ninguém é bom o suficiente para estar do seu lado, mas muitas vezes as pessoas não estão disponíveis a receber. É estranho, né? Receber amor, todo mundo gosta, mas quando você vai fazendo as sessões, você vai percebendo que aquela pessoa ela tá tão grande, se coloca tão grande nesse sistema, que uma relação de casal ela tem que ser do mesmo tamanho. Então, se um chega muito grande nessa relação, o outro acaba ou ficando submisso, ou se tornando um filho para que o outro cuide, porque o grande a mamãe ou o papai cuide, ou, né, isso vai ser o quê? Vai acabar distanciando, né, que juntos sufoca. Então vai se distanciando, essa pessoa vai ficando mais crítica, vai ficando mais querendo ser tudo do jeito dela, e essas são as falas da filhinha do papai, viu? E isso é muito, muito, muito comum. Mas vamos lá, bem-vinda a Valquíria, bem-vinda a Maria José, a Silnaide, sejam bem-vindas. A gente tem se puderem dar um coraçãozinho aí pra gente avisar mais pessoas que já chegamos. E tem um aviãozinho aqui embaixo, essa setinha pra cima, que vocês podem convidar mais pessoas, né? Bem-vindo aí do Compre Certo. Então, como que funciona essa visão da constelação? Como eu vou falar que seria o natural, né, o caminho natural, que as leis sistêmicas elas são o caminho natural da vida, né, como a fluidez da vida deveria ser, como a lei da gravidade, as leis sistêmicas estão regendo o nosso corpo, na nossa vida, mesmo que a gente não entenda delas. É bem um pouquinho confuso, mas quando você se coloca no caminho de enxergar sua vida e olhar a vida na sua amplitude, na sua visão máxima, não só a visão limitada de papai, mamãe e filhinho aqui, a gente consegue ampliar também isso na nossa vida. Então a gente vai falar algumas dinâmicas normais, a gente já falou em algumas lives, mas quem chegou agora, vamos estar lá, né? Bem-vindo a Marcelo, Adélito. Então como que funciona? No sistema familiar, o papai e a mamãe, eles são o grande, né? Lembrando que papai e mamãe não é uma pessoa,
ela é a função que os seres que foram seus pais, sua mãe nessa existência, né, deram como materializar essa energia divina para que você tivesse vida aqui hoje. Então, a gente tem que olhar para eles com a função de humanos, que são falhos e que fizeram o melhor que conseguiram. Porque eles também, o mundo não parou porque você nasceu, né? Tanto o menino quanto a menina, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente vai falar sobre a filhinha da mamãe, por isso que eu trouxe só esse representante. Então, a gente vai representar a função materna e paterna. O que acontece muito nas constelações? Vira e mexe na constelação, vai constelar empresa, vai constelar prosperidade, vai constelar religiosidade, vai constelar algum relacionamento amoroso e acaba saindo aqui nesse primeiro modelo que a gente tem de amor, de relacionamento. Então a gente se baseia nesse primeiro modelo que a gente teve na vida. Então seria muito interessante, né? Se pudéssemos, se eu conhecesse terapia um pouquinho atrás, seria melhor ainda. Mas é tudo no momento certo, que a gente está preparado, né? A gente se tornar, aprender a ser filha antes de ser mãe, por exemplo. Aprender a ficar no nosso papel. Aprender, então, a ser mãe, né? E deixar o filho não como a nossa posse, não como algo que é propriedade nossa. Mas entender que essa função, ela tem que estar o quê? Como tutores, mentores, para ensinar o mais saudável para que esses filhos aprendam, se preencham e levem para a vida esse amor, esse respeito, as virtudes que essa família é capaz de passar a eles. E o que não passar, cabe ao filho, depois de adulto, buscar na vida. O que acontece muitas vezes? Esse filho nunca é suficiente para ele. Se o pai for muito amoroso, essa filha gruda nele e vira filha do papai. Se esse pai for ausente, costuma ter esse também magnetismo. Estranho, né? Então, qual a dosagem? Qual é o saudável? O saudável é esse amor que liberta, esse amor que desprende, né? Então, para melhorar tudo isso, a gente vai falar desde o começo, né? Então, como que funciona, né? O casal se encontra e deveria, né, ser o excesso do amor deles. Eles fazem um projeto de vida de o quê? Serem tutores de uma criança. Mas quando essa criança nasce, ela costuma vir, ela tenha o que é saudável dela, ela reconhecer apenas a mãe. Por quê? Ela é grudada na mãe. Tanto é que a criança, né, o filhote humano, né, que a gente fala, ele é o mais dependente. Ele é o que mais necessita desse cuidado da mãe. Então, quando ele nasce, ele só olha para a figura materna. Ele só enxerga que existe uma mãe. Ele se nidrou no corpo da mamãe. Então, para ele, a mãe é quando ele se alimenta, quando ele está sentindo dor, para cuidar dele, para nutrir, tudo é a mãe. Então, ele busca a mãe o tempo todo. E se essa mãe aqui foi ausente, ela não estava aqui, alguém substitui essa função de mãe, né? Então, isso é outro processo que a gente vai falar hoje, que a gente está falando mais de pai hoje. Então, essa criança só enxerga a mãe. Então, a gente fala que a primeira esfera de contato de amor, de nutrição, de virtudes, de ser cuidada, amparada, amada, é a esfera de onde? Da filhinha, né? Do bebê com a mamãe, né? Quando o bebê... Então, o primeiro tipo de amor que todos nós conhecemos é o amor materno. É o tipo de amor de iguais, né? Se for a menina com a mãe, é um amor de igual, do mesmo sexo, do mesmo estilo. Então, ela aprende aqui a ser cuidada, a ser nutrida. E quando hoje nós adultos ainda estamos na vida querendo, buscando alguém que nos cuide, nos ame, que faça o melhor pra gente, faça a gente feliz, a gente tá buscando o quê? Uma mamãe nesse parceiro. Então é uma atitude de criança, né? Quando a gente se torna adulta, a gente é mãe e pai de nós mesmos. Nós somos autorresponsáveis. Mas isso é outra parada, né? Depois a gente fala sobre isso. Então, esse primeiro amor da filhinha é o quê? Com a mamãe. Ela vê a mãe como grande, heroína, a mãe que fez tudo por ela. E esse tipo de amor é um amor de muita conexão, que geralmente dura até uns 3 anos, 2, 3 anos. Essa filha está na esfera da mãe. Com o passar do tempo, depois dos 3 anos, ocorre um reconhecimento de que ela tem um sexo oposto, diferente, né? Que ela tem o quê? O pai. E ela vai se ligar ao pai. O pai que vai levar para as aventuras, que vai levar para a vida, que vai ensinar essa diversão, essas coisas divertidas. Não estou dizendo que a mãe não possa, mas essa é uma função de pai, dos desafios, ensinar para ela coisas diferentes, as virtudes também do masculino. Por quê?
Nós deveríamos ter dentro de nós saudáveis a figura feminina e masculina, o papai e a mamãe. Então, quando na constelação a gente fala tomar o pai e a mãe, a gente não tem que pensar só em todos os defeitos, todas as virtudes que nossos pais, né, que nos deram a vida, tiveram, né? A gente tem que pensar nessa função divina, nessa função saudável que eles estão exercendo naquele momento e que é temporário, deveria ser temporário. Então essa mãe cuidou dessa criança, vamos dizer, apenas assim, na sua esfera, apenas no seu tutela, né? Durante a primeira infância dela, 2 a 3 anos, que é onde ela vai reconhecer o papai. Então ela vai para a esfera do papai e se liga até ela, está ligada a essa esfera do pai. E ela vai conhecer a vida com os olhares do pai. E isso é algo saudável. Por volta dos 8 anos, até os 10 anos, teria que fazer um novo movimento. Esse movimento da criança vir para a esfera da mamãe. Por quê? Quando ela se tornar adolescente, essa criança ela tem que vir para a esfera da mãe para aprender a ser mulher, né? Aprender a puberdade, como a mamãe vai ensiná-la sobre a sexualidade, a mãe vai instruí-la sobre a puberdade dela, a menstruação, a cozinhar, a fazer coisas que são mais da esfera feminina. Fazer trocadilhos, ali às vezes um artesanato juntos. Não estou dizendo que mães só fazem isso. Estou dizendo que é uma coisa mais feminina. Então ela aprende com o papai, é diferente, a coisa mais energética, mais adrenalina, mais de ir pra vida. A mãe é aquela que acolhe, né? E o pai, não, pula lá que você dá conta de nadar. Então são estilos diferentes. A mãe acolhe, protege, o pai deveria empurrar pra vida. Deveria. Os saudáveis. Mas acontece muito desarranjo na nossa família. O que acontece? Quando essa criança ela tem um pai muito amoroso, ela se gruda nesse pai e ela não faz esse movimento de voltar para a mãe. Por N motivos. Por exemplo, se essa mãe é aquela histérica, que ela não é saudável, que essa mãe trabalha demais e acaba a função materna vindo pro pai, aí aquele pai é amoroso, que faz tudo, que é aquele que vai lá de noite para ver se o filho tá precisando de alguma coisa, é aquele pai que sempre tá ali protegendo demais, essa criança vem e fica do lado dele. E se essa mãe acontece muito comum, o que acontece? Essa criança, ao ficar aqui perto do pai, ela vai sentindo o quê? Que esse lugar aqui é o lugar do papai, né? É o lugar de grande ao lado do papai. E é como se ela estivesse casada energeticamente com esse pai. Ela vai rejeitar essa mãe, é uma das possibilidades, não estou dizendo que é só essa mãe não saudável que a filha vai se grudar ao papai. Olá, Carla, todos que entraram, sejam bem-vindos. Então, a gente está falando assim, se ela deveria o quê? Os pais são os grandes e os filhos são o pequeno. Para quê? Para que a energia do amor venha dos nossos antepassados e chega até a gente se nutriria dos nossos pais, abasteceria deles e pensa, dentro da gente tem que estar assim, foi suficiente, foi do jeito que precisou ser. Eu sou grata por tudo que vocês conseguiram me dar, mas agora cabe a mim buscar na vida. E o saudável, ela reconheceria então um outro parceiro e ela plena de amor, ela conhece um outro parceiro que também deveria estar carregado de todo o papai e a mamãe saudável dentro dele, cuidando de si, para que os dois o quê? Levem essa família para mais, para frente, para criar uma nova geração, para ter filhos e para que essa geração o quê? Essa energia do amor flua. Quando essa energia do amor tá presa, essa mãe, ela tá aqui presa no pai, ela vai buscar padrões iguaizinhos do papai. O que vai acontecer? Ela deveria ir pequena para esse relacionamento e achar um parceiro do mesmo tamanho. Se ela vai grande para esse parceiro, o que ela vai buscar? Ela vai buscar, às vezes, um filho. E esse rapaz, esse homem que ela vai buscar, geralmente também o doentio, é o que tá o filhinho da mamãe. Então, ele também tá buscando a mãe, então ele busca um grande. E isso não dá certo. Vai ter muitas desordens, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos voltar aqui no início. Então, como deveria ser? Nós nos sentimos pequenos perto dos nossos pais. Não cabe a gente comandá-los, não cabe a quem é filho, não cabe dar ordens, ensinar papai e mamãe sempre quem eles quiserem. A sexualidade deles não diz respeito ao filho.
diz respeito à individualidade de cada um, como a sua também é a sua responsabilidade e individualidade. Eles têm liberdade de escolher e não essa filha. E quando essa filha se fica muito perto do papai, a gente está falando do papai herói, do papai que é muito presente, né? É um dos exemplos. Existe também o inverso, que também acontece. Se esse pai também ficou muito doente, está ausente, ele fugiu, ninguém sabe mais da existência dele, essa mulher também, ela rejeita essa mãe e acaba se ligando por excluir esse pai, ela acaba se ligando à mesma esfera masculina e acaba ficando muito mais masculinizada para a vida como papai. O que é ser mais masculinizada? A gente não está entrando em opção sexual, a gente está entrando o quê? Algumas virtudes que homens e mulheres têm diferencial. Isso é testado cientificamente, não é a Cristina que está falando. Por exemplo, os homens têm muito mais aquela coisa de meta, de estratégia, de visão focada. A mulher tem muito mais o multifocal, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não comparando se uma é melhor que a outra, porque as duas são importantes e são complementares na vida. Então essa mulher, ela pode tomar essa força demais de pai, ir para a vida, ter prosperidade, ganhar muita, fazer muita na parte profissional e desbravar a vida, vamos dizer, nesse lado profissional, mas o lado amoroso, que deveria ter essa esfera feminina junto, esse lado de outro, ela não está abastecida disso e ela acaba não tendo essas virtudes mais femininas para levar para esse relacionamento. Vai ser aquela que manda e o outro obedece. Tem duas opções, a filhinha do papai, quando ela vai para um relacionamento, ou ela vai como grande e acaba comandando tudo, e ela vai ter que achar um pequeno para ficar com ela, aquele que é mais fragilizado, aquele homem mais feminado. Não estou dizendo de opção sexual, a gente está falando de relacionamentos hétero, mas poderia ser homossexual também. Só dando esse exemplo da filhinha do papai. Então a gente fala que mesmo que essa pessoa consiga se relacionar, ela nunca saiu da esfera do pai. E esse campo fica muito propício a traições, muito propício a ter muitos desequilíbrios, porque não está disponível a se relacionar. Muitas constelações, a gente olha, faz um movimento de constelação, e quando tá nesse movimento da filha se identificar mais com o campo do pai, o que acontece? Ela até olha o parceiro, mas ela fala assim, eu só olho, não sinto nada. É como se ela tem um bloqueio a se relacionar. Ela pode até estar num casamento, mas ela não sente disponível, ela quer se afastar muitas vezes, ela não consegue estar ali, porque sempre está faltando alguma coisa. E quem está faltando? O pai. Então ela vai buscando o pai. Se ela está muito nessa posição, ela pode virar aquela que arruma vários parceiros para ver se arruma um que caiba nas mesmas classificações que o pai. Inconsciente, gente. Não estou dizendo que ninguém vai falar assim, vou fazer um caderninho de que meu pai tinha para buscar um parceiro. Isso vai sendo o quê? Nossa inconsciência, a gente vai repetindo padrões de comportamento. E muitas vezes a filhinha do papai se vira, em vez de voltar para a esfera feminina e trazer tudo isso, ela se vira contra a mãe e acaba tendo uma rivalidade com a mãe. Ela se acha tão grande quanto a mãe e muitas vezes ela diz inconsciente para a mãe, você não é boa para o meu pai, eu que vou cuidar dele, eu que vou fazer tudo para ele, eu sou melhor que você. Então ela fala inconsciente isso para a mãe e a mãe vai sentindo cada vez mais isolada desse amor, um amor interrompido dessa mãe com essa filha. E toda vez que o nosso corpo sente um amor interrompido, ou a gente não está nutrido de pai ou de mãe, nós nos sentimos segmentados, divididos. É aquela pessoa que não consegue fazer uma coisa única, escolher, ela sempre está naquela dúvida, é isso ou aquilo, é sempre uma divisão. Nunca pode ter uma associação. Eu não posso ter um emprego e outro, eu tenho que ter apenas uma coisa na vida e perder uma. É algo que desconectado, que a gente fala, essa desconexão do feminino e do masculino dentro da gente. Então, muitas vezes, inconsciente, essa criança se torna tão grande, uma posição que não é dela, e começa a comandar a casa. E nisso ela tem muitos ganhos. Qual que é os ganhos? Às vezes sustentar financeiramente essa casa, dar os comandos, se vocês têm que fazer isso ou aquilo, e começa a dar ordens. Quando essa família, esse pai e essa mãe, sente que essa criança está querendo ocupar o lugar deles,
eles ficam reativos e acaba tendo uma desarmonia nessa família. Porque a criança deveria o quê? Tomar dos pais, preencher o que eles conseguiram dar, se ficou vazio, se ficou meio, ela sente suficiente, ela mesma produz, buscando na vida o que ela precisa, né? As necessidades dela, cabe ela como adulta se satisfazer. Papai e mamãe, ele depois ali que você já tem independência, você já não é mais obrigação deles, você é obrigação de você mesmo. Ah, eles vão me abandonar? Não. Eles estão ali com uma função o quê? Já fez a função pai, já exerceu da melhor forma que conseguiu, agora cabe você buscar na vida. Mas tem crianças grandes aí, que a gente fala os bebês do papai ou da mamãe, que estão com 30, 40, mais anos ainda, ali dizendo, né? Me preencham. Mamãe, você não tá dando conta de me fazer feliz. Papai, você não tá dando conta de me fazer feliz. E estão ali olhando para eles, para que eles decidam a vida deles, para que se a mamãe tá mal-humorada, eu tenho que ficar mal-humorada, porque a mamãe tem que mudar, porque o papai tem que mudar para me ser feliz. Isso funciona, gente? Em algum lugar já viu isso funcionar? Porque ninguém muda ninguém. Se ela conseguir ser feliz, ela vai estar escolhendo isso. Mas ela tem as dores, as frustrações dela que ela não está conseguindo. E tudo bem, às vezes ela tem ganhos em ficar triste, às vezes ela tem ganhos em ser vítima. Você tá pagando esses ganhos para ela? Já pensou nisso? Porque sempre que tem alguém que tá na vítima, tem alguém que tá salvando. Alguém não fica vítima para dar show, ele fica para dar show. E você tá assistindo esse show, tá aplaudindo esse show? Então vai continuar, entende? Mas isso é muito sutil no nossos emaranhados. E quando a gente abre uma constelação, a gente consegue perceber esses jogos de poder. E quando essa mãe, essa filha, ela vai tentar um relacionamento, ela vai tentar ir pra vida, é como se tivesse um elástico invisível que vai puxando ela pro pai. Ela vai, esse pai se sente vazio, porque ele já desconectou às vezes dessa esposa, tá muito mais conectada à filha. Ele sente o quê? Puxando essa filha, ela volta por culpa, ela vai voltando para satisfazer o papai. Ela busca a profissão para satisfazer o papai. Ela busca os caminhos que o papai gostaria de que ela... Os sonhos, ela exerce os sonhos que o papai gostaria que ela exercesse. Então ela vai mudando e muitas vezes tem alterações físicas. Ela vai ficando muito mais masculinizada. Ela vai ficando muito mais aquela... a gente fala, até brinca, né? Fala assim, só falta o saco para coçar. Não tô dizendo que todo homem tem que fazer isso, tá? Mas é como aquelas mulheres que tem tanto essa energia masculina que você sente a falta do equilíbrio dentro delas. Não estou dizendo que isso seja errado, nem que você seja errado se você se caracteriza dessa forma. É dizendo que existe o equilíbrio de leveza ao tomar essa mãe. A gente não precisa tomar dela tudo o que não é saudável. A gente leva o que é bom, né? E esse movimento de tomar, que a gente fala tomar o quê? Eu pego o que me cabe, o que é bom, o que é essa energia de amor, essa energia da vida que se materializou em mim, e eu busco na própria vida, no que eu conseguir de melhor na minha própria vida, no meu próprio caminho, na minha própria evolução, no meu próprio caminhar, né? E como que eu aprendo isso? Vivendo, né? Não tem outro jeito. Então, quando essa filhinha tá ali grudadinha no pai, a Marcela tá dizendo mulher macho, né? E não é, né? Mas é isso que você entendeu mesmo. Que bom que entendeu o recado, né? Eu falo assim, é aquela que se impõe o tempo todo. Às vezes a mulher fica tão reativa que ela não aceita receber amor de ninguém. E essa reatividade dela é uma proteção, porque na verdade ela tá sentindo o quê? Fragilzinha, querendo que o papai dê tudo pra ela. E quando esse papai já faleceu, ou está adoentado, ou se já saiu daquele ambiente familiar, construiu outra família, essa energia de estar buscando o pai ainda é presente. Então essa mulher pode estar buscando, quando adulta, o pai no trabalho. Ela quer que o trabalho dê o quê? Quais são as principais características que uma criança busca no pai? Segurança, proteção. Então ela quer que o trabalho dê proteção, valorize ela, dê segurança. Isso não é função de trabalho, isso é função de pai. Então ela vai buscando, às vezes, no ambiente de trabalho, aí busca no emprego, não se satisfaz, busca em outro emprego, não se satisfaz, que ela tá buscando papai. Vamos ver, isso aqui vai preencher o que o papai tinha que me dar? Aqui vai preencher o que o papai tinha que me dar? E ela tá buscando isso externo, e externo não funciona, porque não é verdadeiro. Então aquela pessoa vai pulando de emprego em emprego, sempre reclamando dos empregos, que aquele emprego não satisfaz, que não dá segurança. Tá, a segurança tá no emprego ou tá em você? Né? Que emprego que é seguro o tempo todo? Né? Tem que ser só emprego carteira assinada, só emprego público. O que é segurança no emprego? Mas isso é tema de outras lives, né? Vamos voltar para a filhinha do papai. Mas é só uma reflexão, né? Que a segurança tem que estar dentro de nós.
constituindo o papai e a mamãe ali dentro. Quando a gente tem isso dentro da gente em conjunto, nós conseguimos ter a força de olhar para a vida diferente. Mas vamos aos outros desajustes, né? Então a gente falou do papai amoroso, que essa filha gruda nele e não desgruda. Então ela deixa de aprender com a esfera feminina, né? Com o lado feminino dela, ela não se preenche desse lado feminino. Então ela não vai ser aquela mãe que aconchega, ela não vai conseguir ser aquela mãe, ou vai ter que ter muito desafio para conseguir ter essa maternagem, né? Porque a maternagem ela vai aprender a ser mulher com a mãe. Se ela rejeitou a mãe e não voltou para esse ambiente da mãe, as características de maternagem, características mais femininas, ela não vai ter aprendido, ela vai ter que aprender com os desafios da vida. É um pouco mais pesado, né? Então deveria voltar para o ambiente feminino, mas ela tem ali sentindo-se grande. A criança deveria o quê? Sentir-se pequena perante os pais grandes. Mas a filhinha do papai, geralmente, ela se sente grande. É uma das opções. Constelação nunca é igual. A gente está dando o que é o padrão mais recorrente. Mas para entender realmente a sua vida, como que você tá, é só você mesmo fazendo um atendimento individualizado. Mas muitas fichas, quando você vai estudando constelação, estudando leis sistêmicas, você vai podendo estar fazendo alterações de como você enxerga isso e como enxergar um caminho mais saudável, que esse é o nosso objetivo aqui. Então, o que acontece se esse pai é aquele pai, o oposto? Lembra que eu falei que o oposto também vincula a filha nele? Porque essa filha, quando ela tá com a mamãe, ela vai enxergar o papai com os seus olhos. Então, se a mãe tem admiração pro pai, ela vai falar assim, olha bebezinho, né? Vai falar lá pra filhinha pequenininha, olha bebezinho, olha o cabelo do papai, pega na barba do papai, olha tanto que o papai é bonito, olha que legal, o papai chegou. Ela vai sentir esse amor da mãe e ela vai começar a enxergar esse pai com amorosidade. E às vezes essa mãe ama tanto esse pai que essa filha gruda nele, em ressonância esse amor da mãe. Só que o oposto também é verdadeiro, né? Se essa mãe é saudável e se esse casal é saudável, essa criança vai se nutrir de modelos masculinos saudáveis. Porque essa mãe apresentou o masculino, permitiu esse movimento da criança enxergar o masculino, se nutrir desse masculino, preencher o masculino dentro dela, e ela voltaria para essa esfera feminina e aprenderia agora um pouco mais da puberdade dela, até ela se tornar já uma mulher, ela aprenderia nessa esfera feminina. Ela aprenderia a ser mulher com mulheres, né? Como aprender a ser mulher? Com a escola de mulheres. Quem faz essa escola? Nossas antepassadas, né? Antigamente, é tão interessante, estava lendo um conto, que as mulheres tinham momentos de bordar, de fazer enxovais, quanto as adolescentes começavam a entrar na puberdade. E esses momentos, falam assim, mas hoje é tão mais prático, a gente compra. Mas esses momentos eram os momentos que elas ensinavam esses pequenos segredos do ser feminino, de ativar o feminino nelas, né? Quando as mães eram saudáveis. Hoje não existe mais isso. Então, essa esfera feminina tem que criar ambientes de que isso se constitui, né? Mesmo com a correria do dia a dia, esse ambiente tem que ser constituído. Às vezes essa filha passa um tempo maior conversando com a mãe, cozinhando com a mãe, fazendo coisas desse ambiente mais feminino, né? Sem opção sexual, só para a gente se preencher dessas duas esferas. Então, quando que acontece? Se essa mãe não tá com a rejeição muito grande do pai, ou ela enxerga o pai como pequeno, essa mãe já veio grande para esse relacionamento, e muitas vezes quando ela vem grande pro relacionamento, ela já é filhinha do papai dela, ela tá presa lá no passado dela, essa mamãe, ela vai contar para esse bebezinho que nasceu o quê? Nossa, seu pai não sabe fazer nada. Nossa, eu faço tudo. Se não fosse eu, essa casa não anda. Se não for eu trocar uma lâmpada nessa casa, nada se arruma. E ela vai apresentar para a bebezinha dela, para a filhinha dela, o papai. Só que ela vai apresentar um modelo de homem, o que? Homem frágil, se a mãe for grande, né? Que tá sentindo maior do que o próprio relacionamento. Eu tenho outro filho para cuidar, agora eu tenho dois, eu tenho seu pai e você. Isso é uma coisa horrível da criança ouvir. Porque ela pensa assim, nossa, o meu pai que deveria ser forte, me levar pra vida, agora meu pai é o filhinho da minha mamãe. Como assim? Ela é meu irmão? E ele vai ficando perdido nessa função. E para ajudar esse papai, ficar ali perto dele, ajudar ele a ter força, ajudar ele pra vida, essa filha também pode se alinhar a ele.
Então são 3 opções: esse pai amoroso, esse pai também muito pequeno, que se sente a criancinha da casa e faz às vezes por onde, porque ele não impõe os limites dele, porque tudo que você aceita de manipulação, você não deu limite para aquilo acontecesse. Então 50% é de cada um. Essa mãe é má? Não, ela tem 50% da responsabilidade, como ele também está se nutrindo disso e tem benefícios e ganhos nisso. E a gente fala que só quando uma dor é intensa, ela faz com que a pessoa saia da zona de conforto. Às vezes a pessoa precisa ter uma dor intensa para que isso aconteça. E às vezes ela pode fazer uma terapia e descobrir esses movimentos e transformar isso em mais harmonia. Mas vamos voltar aqui, né? Então essa mãe muito grande apresenta o papai frágil, o papai que é o filhinho, o papai que não é um homem saudável para a filha. Então ela vai para a vida, quando ela se torna adolescente, buscando o quê? Homens também, para repetir o papel da mamãe, que são homens pequenos, que são homens que geralmente ela busca um idêntico ao papai, e ela vai por esse relacionamento o quê? Como grande. Ela vai imitar esse padrão de grande, que vai mandar no marido, vai ser tudo do jeito dela, se não for do jeito dela não dá certo, e vai ser aquela pessoa muito crítica, né? Então também não é saudável. Mas voltando, então tem essa situação também que a mãe e o pai não estão numa relação saudável, e ele ensina isso para a filha, que o mundo do masculino não é saudável. Então essa filha, ela não vai buscar homens saudáveis, a gente fala que ela vai ser aquele centro de reabilitação dos homens, né? Pegar homens problemas, vai buscar esses homens para que ela cuide, para que ela cure, porque ela sabe às vezes ser o universo, ela conhece muito o universo masculino. Ela vai tentar colocar esses homens no caminho saudável que a mamãe doentia ensinou. Imagina a confusão, que estrutura, que base de o que é saudável essa pessoa está levando para a vida. Então as confusões do que é saudável é muito intenso nos relacionamentos, é muito misturado. Hoje eu fiz um atendimento, por exemplo, que a pessoa entendia que se ela se apaixonar, ela vai sofrer. Então era muito misturado isso dentro dela, porque ela tomou esses padrões de relacionamento do que ela ouviu, do que ela vivenciou, e tá levando para a vida e tá adoecendo a sua própria vida, né? Então, mas vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Se esse pai é alcoólatra, se esse pai está acamado, se esse pai morreu, se esse pai é violento, né? Também teve muita violência doméstica. Essa filha, no primeiro momento, ela se afasta, fica no ambiente feminino, mas ela como ela não teve esse movimento de se nutrir do pai, de preencher, de permissão a fazer esse movimento de se preencher do masculino, de tomar esse pai, ela no primeiro momento fica com o feminino, mas ela o tempo todo vai honrar esse pai. Ela vai se tornar igual a ele, vai buscar relacionamentos igual a ele, e ela também se torna uma filhinha do papai. Só que uma filhinha do papai que se sente o quê? Ela veio de uma base masculina forte? Não, ela veio de uma base masculina fragilizada. Então ela vai para a vida, ela não vai como uma adulta completa, ela vai como uma criança. Ela tem até os momentos de adulto dela, geralmente em algumas áreas, mas quando ela se relaciona, ela vai se relacionar o quê? Buscando, como criança, alguém para cuidar dela, como o papai deveria ter cuidado, alguém para dar segurança para ela, como o papai deveria ter dado e ela não sentiu. Ela vai buscando, então, neste homem, coisas, atributos que não é de um parceiro. Então ela vai com esse conceito de que o homem tem que dar a vida para ela. A minha vida é você, entreguei minha vida nas suas mãos, agora faça-me feliz, faça-me tudo que eu preciso, me preencha, me nutra. Você é responsável pela minha vida, eu já me entreguei para você, eu era do papai, agora sou sua. Só que essa criança, ela não fica satisfeita nesse relacionamento hora nenhuma, porque ela tá presa buscando esse papai. Ela vai tentar buscar no trabalho, vai tentar buscar em muitos parceiros, e ela nunca vai encontrar esse papai, porque esse papai deveria já estar dentro dela. E esse papai que quando criança conseguiu dar o suficiente para ela, ela não entende isso como suficiente. Ele deu o que deu o máximo dele. Por exemplo, se ele tem uma energia de 30%, ele vai dar o máximo dele, que é 30%. Se é um pai saudável que está com 100%, ele vai dar ali seus 50%, 70%, 80%, vai dar um pouco mais, mas de acordo com o que ele tem para dar. Então, ele não pode dar mais do que tem. Será que esse pai já se ama? Será que essa mãe se ama? Será que eles estão saudáveis? Como é que ele vai dar para você coisas que nem eles têm? Já pensaram sobre isso? Então, o mundo não para e nem vira um conto de fadas,
para que eles estejam bem, sejam totalmente sãos, curados em todas as áreas da vida, para depois ter um filho, né? Isso a gente vai fazendo o quê? Experimentando. Até porque o casal se torna pai e mãe com o nascimento do primeiro filho, né? Então é aprendendo na vida. Lógico, quem tem essa base da família mais saudável vai conseguir levar isso para famílias mais saudáveis. Sua família, a sua constituição da sua próxima família também vai ser mais saudável. Então, quando essa filhinha tá grudada no papai, ela até tem um casamento, só que a qualquer momento o papai geralmente adoece para que ela venha cuidar. Quando ela é filhinha grande e o papai é pequeno, derrubei o papai aqui, que acontece? Quando ela sai e vai para a sua própria vida, vai ser aquela pessoa que está casada, mas que o tempo todo liga para saber como os pais estão, o tempo todo tá ali, papai, você tá bem mesmo? Você tá feliz, papai? Papai, você tá feliz? Papai, você tá saudável? Papai, você tomou remédio? Papai, você não tá saindo na rua? Papai, o tempo todo ali tentando controlar a vida dele como se ele fosse pequenininho, e ela tem que cuidar dele, porque se não for o caminho que ela tá dando, se não for as escolhas dela, o papai também não vai conseguir ter um caminho de felicidade, ele não vai conseguir ir pra frente. É como uma prepotência que a gente cria, como se a gente fosse onipresente, que a gente tem que estar onipresente, cuidando e salvando de todo mundo. E onipresente não é para humanos, né, gente? É para o Criador de tudo que há. Então, às vezes, a gente se porta como ele, de não aceitar o destino das pessoas. A gente se porta como que a gente tem que salvar, a gente tem que dar conta de tudo e não deixar que as pessoas sejam adultas e tomem conta de si. Então, quando essa criança tá grande, fazendo esse movimento de ensinar o papai a ser o papai dela, ela faz o que com ele? Tira a energia dele. Ela fala, se alguém pode cuidar de mim, eu posso adoecer. Então, esse cuidado excessivo da filha faz com que esse papai não precise se movimentar para a vida, porque ele já está sendo cuidado. E se ele estava buscando uma mãe, ela já preencheu. E essa situação com a mãe dela de rejeição vai ficando cada vez pior, porque ela sente que essa mãe é toda errada. Que se o papai está pequeno é porque a mamãe está estragando ele. Se o papai é triste, é porque a mamãe não está fazendo feliz. Se o papai traiu, é porque a mamãe não deu conta de segurar ele no casamento. E vai tendo umas idealizações, umas ilusões que vai criando para manter esse pai herói, esse pai ali dentro dela, porque ela mesmo não aceita ele como ele é. Loucura, né? Ela é filhinha do papai, mas rejeita ele ou ama demais e não consegue ir para a vida. E esses movimentos, gente, vai levando a muita coisa. Participei de uma constelação que foi muito interessante, que essa mulher, ela tava... A queixa dela da constelação é que ela não estava conseguindo a prosperidade ser mantida na vida dela. E a manutenção da energia geralmente vem da mãe, né? A gente ganha o dinheiro, o receber, o captar clientes, captar dinheiro, vem muito da energia paterna. E a manutenção do dinheiro não é um aconchego, aquela manutenção, investimento, vem muito mais da energia materna, né? Da energia feminina dentro dela. Então ela tinha esse movimento de captar, não tinha de manter, e houve já essa conexão com a mãe, mas tinha algo a mais. Ela sempre se colocava aqui seguindo o papai, como se o papai estivesse indo para lá e os movimentos dele, ela seguindo ele o tempo todo. E ela estava querendo o quê? Que ele olhasse para quem? Esse papai, ele não terminou um relacionamento de uma forma de fechar o ciclo de uma forma elevada. Então o papai, antes da mamãe dele, ele teve uma parceira. E essa parceira, eles tiveram um filho e esse filho não nasceu. Teve um aborto, não cabe a gente julgar que tipo de aborto que é. E quando esse filho não nasceu, esse pai ficou muito entristecido com esse filho que não nasceu, com esse filho que não está, né? Mas ele faz parte da história dele porque trouxe dor, porque trouxe um desequilíbrio desse casal. E esse casal se distanciou devido a essa dor. E o pai continuou carregando essa dor. Essa filhinha, a hora que viu o papai carregando essa dor, disse pra ele assim, papai, você não dá conta de carregar essa dor, deixa que eu carrego pra você. E ela carrega essa dor. Ela nunca, às vezes, ouviu falar desse aborto. Ela nunca, às vezes, ouviu falar que o papai teve um amor interrompido ali e que distanciou dele, não teve um término decente ali de fechar o ciclo, ó, gratidão a tudo que vivemos, né? Mas separados somos melhores. Não teve esse movimento. E esse pai vai para esse novo relacionamento como se fosse para curar essa dor.
E como isso tem excluído todos os excluídos do sistema, essa filha desse casal, ela ficou olhando para o papai para que o papai traga isso como olhado para o sistema. A sensação que ela tinha é que ela nunca foi olhada, que ela nunca foi amada. E mesmo que os pais fossem amorosos, ela estava olhando para isso com dor. Era uma dor, ela falava que tinha dor no coração dela quase insuportável. E quando ela dá lugar para esse aborto, né? Dá lugar para essa primeira parceira do pai dela, sem julgamentos, que não cabe ao filho contar: papai, quem que era ela? Papai, quem que era esse? Meu irmão não nasceu, eu descobri isso e estava atrapalhando minha vida. Não cabe a ela julgar isso. Cabe a ela ter o discernimento, óbvio, né? Mas tem muitos segredos na nossa família, e vários, que às vezes eles estão ocultos por algum motivo, de curar, de reintegrar ele, que ele faz parte. E às vezes essa informação aqui, depende da forma que você traz outro desequilíbrio. Então tem que ter o jeito, o tempo e o discernimento para trazer isso. Mas quando a gente já traz isso para o sistema, e essa filha, né, falou para essa criança, né, você faz parte, eu te vejo, você tem um lugar nesse sistema. Quando ela fala isso, o representante desse aborto falou assim: eu só queria ser vista. Gratidão, ela se sentiu livre, que não faz mais parte da história dessa criança, fazia parte da história do papai, mas cabe essas histórias todas serem resolvidas. É muito intenso a constelação, que a gente vai revelando alguns elásticos que estão nos puxando, né, para trás. E quando ela estava ligada a um aborto, ela tinha o peso, o quê? De puxar. O relato que ela trazia é que as pernas gelavam e estremeciam, então ela sentia esse peso para baixo, né? E é muito comum filha se ligar também a esse pai quando a mãe conta para ela assim: seu pai queria um homem, não queria você, filha menina. Ele esperou todos os dias, e quando você nasceu demorou uma semana para ver que você era menina. Aí ela faz o quê? Eu vou me tornar mais masculina possível para o papai me aceitar. Também tem esse movimento. Tá vendo quantas possibilidades que tem quando a gente chega na constelação, que você tá presa na esfera do papai, não tomou a mamãe. Tá, vi tantas possibilidades. E aí, o que eu faço com essa informação, né? O que a gente faz com tudo isso? A gente faz o quê? A gente ama sem julgamento. A gente ama a história, a gente vê essa história, a gente inclui tanto o papai como a mamãe na nossa vida, porque assim eu consigo ter a liberdade e a força para seguir para frente. Quando a gente faz uma constelação e a gente se coloca no nosso papel de origem, né? O nosso papel que deveria ser mãe sendo mãe, pai sendo pai, filha sendo filha, e depois ela se tornando mãe dos seus filhos, uma energia tão grande chega até essa pessoa, ela consegue se sentir preenchida, ela consegue sentir que está pronta de ir para a vida, está pronta para viver, vai se desvencilhando os medos, vai se desvencilhando tudo que está prendendo essa pessoa. Mas se ela tem ganhos de ficar como a filhinha do papai, que o papai dá todos os poderes, a deles dá privilégios, dá vantagens financeiras, e ela não quer fazer esse movimento de ir para a vida, ou de ir para a mamãe, de ir para a vida, o que acontece? Essas vantagens dela faz com que ela acabe não vivendo a vida fantástica que ela podia ter, essa vida com potência, para ficar ali naquele mundinho. Então, e é um mundinho que ela vai fazendo o quê? A hora que ela conhece um homem, ela até gosta, até olha, mas é como se ali já tem um outro homem. É como se vai fazer um quê? Um triângulo. Ela tá aqui o tempo todo, tem um triângulo sendo feito. E esse homem sente sempre que tem mais alguém na relação. Ele sente que tá faltando, que ela não tá disponível, que é como se tivesse alguém na relação. É como se tivesse o quê? Um terceiro parceiro. Só que esse terceiro parceiro, esse alguém que entrou na relação, como se fosse um campo de que a pessoa está traindo, né? Esse traidor, na verdade, é essa conexão que ela não conseguiu cortar, esse cordão umbilical do pai. Então, como que é o movimento deveria, né? A mãe entrega para o pai, então o pai corta esse cordão umbilical da mãe, ele já está em independência, agora ele vai para a vida. E apresenta a vida para esse filho de forma saudável, depois ela volta para a esfera da mãe, para que depois, preenchida dessa esfera da mãe, ela vá para a própria vida, preenchida, nutrida. Aí ela conhece um novo parceiro e olha para ele como algo novo, como algo a que eu vou me identificar, que a gente vai
se alinhar, a gente vai fazer contribuição ao outro, a gente vai ter coisas positivas para trocar. Porque quando eu estou buscando um pai num parceiro, esse parceiro nunca vai me preencher da forma que o meu pai me preenche. Porque são amores diferentes. Aqui é o amor materno, aqui é o amor paterno. E um amor dos diferentes desse parceiro deveria ser o quê? Um amor eros. Então são amores diferentes, são reações químicas diferentes. E quando eu vou para esse relacionamento querendo que alguém cuide de mim, que alguém me satisfaça, esse relacionamento já começa adoecido. Como seria bom, né? Se a gente já fosse para um relacionamento, tanto com este verdinho como para esse azul, mas seria o quê? Um ser individual, né? Que fosse apenas uma pessoa com toda a sua história, com todos os seus antepassados, mas uma pessoa que está o quê? Se cuidando, se preenchendo, está satisfeita e preenchida, tomado da energia materna e paterna, está com o feminino e o masculino equilibrado dentro de si. Aí os dois, sim, podem ter um relacionamento muito mais saudável, levar isso para a vida com muito mais tranquilidade. É possível? É possível. Tem muitos relacionamentos que dão certo. Tem muitos relacionamentos que fazem com que isso seja muito mais leve, porque as cobranças, quando você está na sua posição apenas de parceira, do mesmo tamanho, você consegue que a energia vá para a vida, você sente mais preenchido e você não se mistura tanto nesse relacionamento, porque às vezes um término de um relacionamento é tão doloroso que a pessoa sente que perdeu um pai e não só um parceiro de vida. Então isso é muito doloroso, como também, se for o contrário, sente que perdeu uma mãe. Aquela pessoa, nossa, eu nunca cuidei de mim, e agora? Às vezes esse marido fez tudo que o pai fez, né? Cuidava, dava tudo, sustentava, dava a proteção que ela buscava, fazia tudo. Só que ela nunca sentiria completa porque ela tá buscando um amor paterno, onde deveria ser um amor de diferentes. Um amor o quê? Um amor que amadureceu uma relação, começa de amizades, que depois amadureceu, foi para um amor eros. E esse amor estar o quê? De os dois indo olhando para a vida. Então, quando a gente está numa posição infantil no relacionamento, a minha vida se torna o meu parceiro. Por quê? Ele é o papai. Então, se ele for embora, eu morro. Se ele for embora, eu não sei o que fazer. Ele sempre fez tudo para mim, eu nunca precisei fazer nada. Então, cabe essa filhinha do papai que está se relacionando refletir. A segurança está no parceiro ou está dentro de mim? Quem é melhor do que você para entender suas necessidades? Quem é melhor do que você para acolher a sua criança interna e dar para ela tudo que você precisa? Quem é melhor que você para entender quais são os seus limites, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos? Esse parceiro, é possível que ele preencha isso em você? Não, ele pode complementar a sua vida, trazer contribuições, impulsionar a sua vida, trazer algumas virtudes que cabem num casamento, mas que são funções de casamento saudáveis. Agora, se você está buscando nele a fonte da sua vida, a fonte da sua alegria, a fonte da sua segurança, a fonte de tudo que existe, como se tampasse o mundo e só o parceiro existisse, você se perde de você mesmo e com o passar do tempo, você não sabe mais quem você é. E se esse parceiro acontece alguma fatalidade, se ele adoece, se ele morre, se ele vai embora, se ele escolhe não estar do seu lado, que é uma liberdade, escolher como você também tem essa liberdade, o que acontece? Essa pessoa nunca cuidou da sua criança, que ela está ali tentando cuidar do papai até hoje. Então ela tem que retomar a sua criança interna para falar assim, aqui pra frente eu como adulta sigo a minha vida. Independente se eu tenho um parceiro do meu lado ou não, porque a vida é maior do que um parceiro, entende? Então o parceiro, ele tá do nosso lado para ser uma contribuição nesse caminho, né? E é um relacionamento de quem? De dois adultos, não de criança buscando pai e nem de mãe buscando um novo filho. Se você tá buscando um novo filho como grande, você vai ser arrogante, vai sempre ver os defeitos dele, você estava olhando ele de cima para baixo, né? Eu sou grande, eu sou poderosa, sou independente, se você pisar no meu calo eu te mando embora, mulher é assim, fez alguma coisa, deu uma mancadinha, fez alguma coisa, falou que eu não gosto, porta da frente, serventia da casa. Está tendo a oportunidade de construir vínculos aqui? Não, ela já colocou-se numa posição de que aqui é o que mando, ou é do meu jeito ou não é. Ela está dando a oportunidade de conhecer algo diferente
um sistema diferente, uma esfera diferente, alguma coisa que esse homem pode contribuir na vida dela? Não, ela já se determinou que é do jeito dela ou não é. Então, quando a mulher está muito grande no relacionamento, ou o inverso também, esse homem está tão sentindo grande lá no relacionamento que ele olha para ela tão pequena como o pai dela e fala para ela toda hora: você é errada, você não é boa, se não fosse eu, não sei o que seria de você. Ele vai fazendo o quê? Deprimindo tanto essa mulher, fazendo jogos psicológicos, que essa mulher vai se tornando tão infantilizada e ela vai dizendo sim para esse marido o tempo todo. Ela não se impõe até o limite máximo de uma depressão, ou até coisas mais graves ainda, que ela se perde de quem ela é. Ela não se dá mais valor. Ela dá o valor que o parceiro dá para ela. Entende? Se o seu meio de se preencher está externo, não é possível você controlar como o outro está sentindo. Então, se ele está feliz, eu fico feliz. Se ele está irritado, eu fico irritada. Se ele não está olhando para mim, não der valor, eu também não posso me dar valor. Isso funciona, gente? Nós somos criados seres individualizados, que podemos ir para a vida juntos, né? Para ir na vida juntos, um sendo o quê? Companheiro do outro. E essa mulher não ficar olhando para o pai dela. Olhar para quê? Para a vida, olhar para os objetivos dela, olhar para tudo que a vida pode proporcionar a ela, estando ou não do lado de um parceiro. Mas que seja uma opção dela e não seja esse elástico do pai puxando ela energeticamente, ou por rejeição, ou por muita afinidade com esse pai, ela ficar nesse terreno de vai e volta. E quando ela tá perto do pai, ele se sente sozinho, ele se sente vazio, ele sente que ela não está dando a esse relacionamento a mesma quantidade que ele. Lembra que o casal tem que ser na justa medida? Se eu dou 30, ele também vai dar 30. Então tem que equiparar esse equilíbrio de dar e receber para que haja harmonia. Então vamos melhorar tudo isso? Quem sentiu, se encaixou aí, que tem a preocupação gigante com o pai, ou que tem essa afinidade gigante com o pai, que rejeita a mãe, geralmente você tá nessa posição. Não tô dizendo que tá, gente? Constelação tem muitas surpresas, né, no cada campo. Cada campo é individual e tem que ser honrado, né? Mas geralmente essa criança está se portando como grande perante os seus pais. Então, se você tá grande perante os seus pais, ou até maior que eles, você não consegue enxergar o quê? A potência que eles E geralmente essa potência você não está permitindo que eles exerçam, porque eles são fortes o suficientes, já passaram por muitas escolhas e escolheram te dar a vida. Esse papai poderia estar com a outra parceira, poderia estar com tudo que ele... com os amores interrompidos que ele teve que escolher para estar aqui. Às vezes um casamento que não deu certo teve que existir para que essa mãe teve a oportunidade de conhecer esse homem e te dar a vida. Então tudo isso faz parte da história, da bagagem de cada um deles. E não cabe a gente julgar isso. Cada um deu conta do jeito que conseguiu. E você também tem coisas que você dá conta muito fácil, outras um pouco mais difícil, outras precisam até de terapias. E tudo bem, né? Então quando essa filha olha para esse casal, como eles são grandes e ela pequena, vou até virar para vocês verem um pouquinho melhor. Vou colocar de lado, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor para vocês enxergarem. Então ela vai enxergar o quê? A potência, a força desses antepassados. E vai tomar o feminino e o masculino nela. Lembrando que não é aquele papai e mamãe que está ali na sala, na cozinha. Lembrando que é a essência divina que passou por eles e materializou em você. É também que eles são. Mas olhe para isso com a força que eles têm, o lado saudável deles. E não olha para as birras deles, entende? Tem que aprender a olhar com esse olhar de discernimento. É uma mãe, é um pai que está me empoderando para a vida, ou é uma mãe, um pai que está me sentindo culpado, que está me puxando para trás, que está me deixando falar que eu não dou conta, que está me desempoderando. Será? Não, vai dar tudo errado lá. Não vai pra rua não, filhinho, lá tem muito perigo. Fica aqui um papai, que o papai te protege. Qual é a mensagem que eles estão te passando? Então, quando você se empodera do seu próprio poder, você consegue ter discernimento em que é o pai adulto, que é uma mãe adulta que está te levando para a vida, que está te abençoando aí para a vida, e quando são pais adoecidos, que estão te tracionando, te puxando para que você não vá longe, porque é perigoso, né? Que perigo tem? Perigo de você ser feliz. Esse é um risco da vida que vale a pena pagar, né, gente?
Então, esse pai e essa mãe, como deveria ficar, né? A gente numa posição de saudável, a gente sentir eles dentro do nosso coração, tomado mesmo. Vamos fazer um exercício rápido, antes que essa live caia, de novo, que eu converso muito, né, gente? Se tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser colocar aí pra gente se interagir, bem-vindos que entraram, um grande abraço. Puderem também dar uma coraçãozinha aí pra gente, dar uma relevância, bem-vinda Fernanda. Então vamos fazer um exercício só pra gente energizar com essa energia. Respira fundo e sente no seu corpo a energia materna, a energia feminina. Sente aonde ela está no seu corpo ancorada. Feche os olhos para que a razão não interfira nisso. Então feche os olhos e vai sentindo no seu corpo, né? Onde está essa energia? É uma energia mais feminina? Onde está essa energia feminina no seu corpo? Sinta ela, se preencha dela. Sinta do seu lado uma mão aquecendo, como se você tivesse encostado na mãe, se nutrindo dessa mãe, como se tivesse raízes, trazendo toda essa energia feminina, absorvendo essa energia da sua linhagem feminina. Vai absorvendo essa energia e do outro lado vai sentindo também energia paterna, como se tivesse encostado no seu outro ombro, e essa energia você se conectando com os homens da sua família, com o seu pai adulto, potente, com toda a linhagem do masculino, e você sentindo o masculino se preenchendo os seus 50%. Lembrando que 50% deve ser o feminino, 50% feminino. Vai respirando e sugando essa energia, tomando essa energia nutridora, essa energia de fortalecimento, essa energia de vida. E a cada respiração, sinta sugando essa energia para dentro do seu ser, essa energia que é sua, da forma que deve ser, com aceitação da forma como que ela conseguiu chegar até você, honrando toda essa energia, respirando essa energia, percebendo se algum lugar do seu corpo ainda tem algum peso, que ainda tem algo. Converse com o seu corpo, diga a ele que ele pode libertar tudo que não é dele e vai retirando essa energia dele. Imagina você retirando com as suas mãos esse peso de ter que cuidar dos outros, esse peso de olhar para eles como grande, esse peso que se não for com você eles não terão sucesso, e olhando para eles como potentes, que eles têm liberdade de escolher e cabe a você como filho. Imagina você dizendo para eles com muita verdade: eu sou apenas o filho, eu sou apenas a filha. Imagina você dizendo: eu sou o filho, eu sou a filha, eu sou apenas o filho. Fico na minha posição de filho. Vejo vocês como grandes e potentes. Me preencho de vocês e com essa energia feminina e masculina em harmonia no meu corpo, na dose suficiente, 50% de honrando cada um. Respira essa energia, vai sentindo completude no seu corpo, sentindo a plenitude no seu corpo, sentindo restaurando o que precisa, e retira os pesos, retira tudo. Imagina você entregando para eles. Entregue para eles toda essa energia, entregue para eles toda essa energia e diga: eu vejo vocês. Eu digo sim para tudo que chegou até mim. E com essa energia eu me preencho e vou para a minha vida. Imagina você se virando para eles e olhando para a sua vida, para os seus objetivos, para a sua história de vida. Celebre a sua história. Imagina você, quem tem parceiros, diga para esse parceiro: eu estava emaranhada, não estava preenchida, mas agora eu tomo a responsabilidade de me preencher e eu posso te ver, eu estou disponível para me relacionar agora. Imagina você preenchendo e olhando para a vida com muito mais energia. Respire e vai sentindo essa energia. Quem não conseguiu, tem uma técnica muito interessante que você pode colocar almofadas e sentir que é o papai ou a mamãe vai tomando essa energia deles. Nossa live está acabando em 50 segundos. Gratidão a todos que estiveram até aqui. Muita gratidão por ter participado até o final. Na próxima parte a gente vai falar desse universo masculino do filhinho do papai. Qualquer dúvida, comentário, pode me chamar no direct.
Estou fazendo atendimentos online também, constelação online. Quem tiver interesse em aprofundar no seu campo familiar, também estou à disposição. Muita gratidão a cada um de vocês. Se empoderem dessa força feminina e masculina dentro de vocês. Não julguem papai e mamãe. Tomem o que é bom deles e o diferencial você faz na vida. Você não precisa que eles te façam mais nada. Você é adulto e potente. Muita gratidão. Fiquem com toda essa energia e todos